Olá, amante do terror. Eu já cansei de falar aqui diversas e diversas vezes. O mar é vasto. Isso é que metade dele está explorado ainda. Então é fato que muita coisa pode viver lá embaixo. E nós sequer sabemos que tipo de coisa ou ser é. E eu sequer tô falando de monstros gigantes ou criaturas grotescas. Apesar do fundo do mar estar recheado de criaturas abissais que, se você visse na sua frente, ou dependendo da pessoa, até ver na tela do celular ou PC, vai resultar em pesadelos terríveis. Porque de fato essas criaturas são horrendas, dignas de filmes de terror. Tanto que se você citasse a existência delas alguns anos atrás, você seria dado como um louco mentiroso ou um inventor de histórias muito bom. Mas, tirando as criaturas abissais, podem ter várias outras coisas também, como novos tipos de micro-organismos, ou objetos enterrados, fósseis, dentre muitas outras coisas. Mas é claro que eu tô falando aqui do nosso mundo. No mundo de Trevor Henderson, você precisa se preocupar com um tipo de nova aberração que vai encontrar no mar. Afinal, pode ter de tudo lá embaixo. E no mundo de Trevor Henderson, pode ter todo tipo de criatura lá, seja agressiva ou pacífica, hostil ou neutra, maligna ou benigna. Enfim, se aqui temos medo do que podemos encontrar, lá eles têm medo do que vão encontrar. E não é para menos. Uma das vezes em que eles foram explorar o mar, e nem foi um lugar tão profundo assim, eles acabaram encontrando um humanoide de pé no chão do oceano. Não sei o que é pior, encontrar uma criatura desconhecida, ela ser humanoide, ou ela ser um humanoide e ficar de pé no fundo do grande buraco azul da costa de Belize, sem flutuar e sem precisar respirar. No caso, Ocean Floor Creature é todas as opções em uma só. É desconhecido, humanoide e consegue ficar de pé no fundo do oceano sem flutuar. O nome é justamente esse, Ocean Floor Creature, a criatura do chão oceânico, já que a criatura praticamente anda debaixo d'água, como se estivesse andando no chão da superfície, só que ao invés de ser na superfície, é no chão do oceano. Essa criatura tem uma aparência peculiar, mas se comparada com outras coisas que já presenciamos aqui nesse canal, chega a ser comum, usual. É um humanoide, característica presente na grande maioria das criaturas ilustradas por Trevor. A aparência é um tanto difícil de descrever, pelo fato da maior parte do corpo da criatura estar completamente coberta na escuridão, mas ainda dá para pegar algumas coisas. O formato da criatura parece ser esquelética, mas ao mesmo tempo parece ter várias gavinhas espalhadas pelo corpo, o que dá um aspecto como se fosse um sistema nervoso ambulante. As suas pernas são finas e tortas e terminam em pés com dedos no formato de garras. O que eu posso deduzir é que seja para escalar, já que como o mar é cheio de precipícios, penhascos e afins, e ele praticamente anda debaixo da água, é natural que ele precise escalar de vez em quando. Mas não só as suas pernas terminam em garras, os seus braços também. Só que essas garras não servem só para escalar coisas, servem também para caça. Mas eu falo disso mais pra frente. De resto, não dá para ver mais nada, já que quase todo o seu corpo na imagem está coberto pela escuridão. Pelo que dá para ver, o seu torso é muito pequeno em comparação com seus membros, e também pelos olhos. Os olhos são a única coisa que dá para ver do escuro, mesmo que pouco, e provavelmente isso se deve pela bioluminescência. A bioluminescência é a luz natural que alguns seres vivos podem emitir diretamente do seu corpo, como por exemplo o peixe-diabo negro, que tem uma luz no topo da sua cabeça justamente para atrair presas. E provavelmente os possíveis olhos dessa criatura têm o mesmo propósito dessa antena dos peixes-diabo negro: usar a luz no meio do breu para atrair presas, porque no meio do breu os peixes são atraídos para o meio da luz como mariposas, o que torna fácil a captura de presas. Agora falando do comportamento dessa criatura. Bem, não tem muito o que dizer, e não porque ela se comporta de uma maneira comum, e sim porque não tem quase nenhuma informação sobre ela, já que o encontro com a mesma é um tanto raro de acontecer, então não tem como ter uma ideia de como ela se comporta, mas dá para fazer algumas deduções. Ela provavelmente é uma predadora, logo, ela caça animais aquáticos como peixes, moluscos, crustáceos, dentre outras criaturas. Não se pode ter uma certeza se ela caça quaisquer outro tipo de animal que entre na água, porque aí ela provavelmente caçaria mergulhadores também. É só uma hipótese. Eu acho que, pela forma aparentemente frágil do seu corpo, Ocean Floor Creature não costuma se arriscar muito,
Então, ela não caça tubarões ou baleias, por exemplo. Então, se ela não caçaria esse tipo de criatura, logo, ela não caçaria coisas que podem representar uma ameaça em potencial. Então, se o mergulhador tiver qualquer coisa que possa ferir a criatura de alguma forma, então é provável que ela não atacaria. Ou também pelo fato dos seres humanos serem praticamente do mesmo tamanho que ela não ataque. O que é bem improvável, já que o fundo do mar é o território dela. Então ela tem uma clara vantagem por poder se mover na água como se estivesse na superfície, enquanto o movimento de outras criaturas aquáticas são muito mais limitados. Fora outras possíveis vantagens, como a provável habilidade de enxergar no escuro, já que ele provavelmente se adaptou ao brilho no fundo do grande buraco azul, e o brilho nos olhos também pode significar isso. Mas, se ela considerar que você é uma ameaça, então provavelmente vai recuar. Claro, isso considerando a hipótese que eu tô criando aqui. Também é provável que ela seja só neutra, ou pacífica, ou ataque independente da possível ameaça. Quanto à origem da criatura, a situação tende a piorar, já que se não sabemos sequer o comportamento, quem dirá a origem? Mas existe a teoria de que Ocean Floor Creature seja na verdade a evolução de um crustáceo que teve uma convergência evolutiva até se parecer com um humanoide. Agora, o fato dele ter esse formato seria um completo mistério, ainda mais porque não se sabe que tipo de crustáceo ele seria, porque isso não passa de uma hipótese baseada na legenda da imagem. E falando na legenda da imagem, essa mensagem pode ser interpretada de duas formas. Ou é uma mensagem da própria criatura, ou do mergulhador que capturou a imagem da criatura. E de alguma forma, o equipamento que levaria ele para cima parou de funcionar. Assim, ele teria contatado a equipe na superfície, deixando essa mensagem de socorro. De qualquer forma, a criatura está lá, no fundo do Great Blue Hole, na costa de Belize. E o que está fazendo agora é uma coisa que só ela e as criaturas marinhas podem saber. E não só as criaturas marinhas, mas qualquer um que vá ao fundo do Great Blue Hole.